O Santuário, os 2300 dias e a porta fechada. Por James White. Capítulo 1. O Santuário. Então ouvi um santo falando, e outro santo disse àquele mesmo santo que falava: Até quando durará a visão acerca do sacrifício diário e da transgressão da desolação, para entregar tanto o santuário como o exército para serem pisados? E ele me disse: Até 2300 dias, então o santuário será purificado. Daniel 8, versos 13 e 14. A definição da palavra santuário é um lugar sagrado, uma morada do Altíssimo. Não pode ser aplicada à terra, ou a qualquer parte dela, pois não se pode demonstrar que a terra, ou qualquer parte da terra, seja um lugar sagrado. Portanto, o santuário não é a terra, nem é a terra de Canaã. A palavra santuário ocorre mais de 100 vezes na Bíblia e, na maioria dos casos, aplica-se ao tabernáculo e ao templo dos judeus, ou à primeira aliança, às vezes a uma parte, às vezes ao todo. É mencionada 4 vezes no Novo Testamento, todas na Epístola aos Hebreus. Nos capítulos 9, versos 1 e 2, e 13, verso 11, refere-se ao santuário da primeira aliança, e no capítulo 8, verso 2, aplica-se ao santuário da segunda aliança, que o Senhor fundou no céu. Em 2 textos, Êxodo 15, verso 17, e Salmos 128, verso 54, alguns supõem que a palavra santuário se aplica à terra de Canaã. Mas, por um exame atento desses textos, podemos ver que somente eles condenam tal suposição. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que, ó Senhor, aprontaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Êxodo 15, verso 17. Esta é uma parte do cântico profético de Moisés, cantado às margens do Mar Vermelho, em louvor a Deus pela libertação deles e na perspectiva de seu estabelecimento em Canaã. Seu cumprimento é declarado no Salmos 128, verso 54. E os trouxe até os limites do seu santuário, até este monte que a sua destra havia adquirido. Cruden diz: Por santuário aqui, Êxodo 15, verso 17, pode ser entendido o templo no Monte Moriá, que Deus certamente faria construir e estabelecer. Esta visão se mostra correta a partir do contexto do Salmos 128, verso 54. Depois de declarar no versículo 54, que Deus trouxe seu povo até a fronteira do seu santuário, o salmista, nos versículos 68 e 69, nos diz qual era o seu santuário, que suas mãos estabeleceram. Escolheu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e edificou o seu santuário semelhante a alturas altas. A fronteira ou lugar do santuário onde Deus plantou seu povo era uma coisa, e o próprio santuário era completamente diferente. O povo foi plantado e habitou na primeira, mas Deus habitou na segunda, entre o seu povo. Portanto, como esses 2 textos não provam que a terra, ou a terra de Canaã, seja o santuário, mas sim o contrário, certamente tal visão é antibíblica e deve ser abandonada imediatamente. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel. Façam-me um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Aquele santuário era um lugar sagrado. Ali o Senhor colocou seu nome e manifestou sua glória durante a dispensação típica da lei de Moisés. Mas quando Cristo veio e foi crucificado, aquela dispensação se encerrou, e todos os serviços do santuário terreno foram pregados na cruz, e aquele santuário não era mais um lugar sagrado. Desde então, o santuário está no céu. Ora, o essencial do que dissemos é este: temos um sumo sacerdote tal, que está assentado à direita do trono da majestade nos céus, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor fundou, e não o homem. Hebreus 8 verso 1 e 2. Este texto é suficiente para mostrar que, quando Cristo ascendeu ao céu, ele entrou no verdadeiro tabernáculo ou santuário,
e este santuário que o Senhor fundou no céu é o santuário que seria purificado ao final dos 2300 dias. O comentário divino sobre a lei de Moisés, contido na Epístola aos Hebreus, mostra claramente que o santuário terreno, seus móveis e serviços, eram uma sombra, modelos, figuras do santuário celestial, etc, etc. Então, na verdade, a primeira aliança tinha também ordenanças de serviço divino e um santuário terrestre. Pois foi feito um tabernáculo, o primeiro, no qual estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição, o qual se chama santuário. E depois do segundo véu, o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, no qual estava o incensário de ouro, e a arca da aliança, coberta de ouro ao redor, na qual estava o vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ele os querubins da glória, que faziam sombra ao propiciatório, dos quais não podemos agora falar particularmente. Ora, estando estas coisas assim ordenadas, os sacerdotes entravam continuamente no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço de Deus. Mas no segundo entrava só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos erros do povo. Hebreus 9, versos 1 a 7. Portanto, era necessário que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com estes sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios superiores a estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Hebreus 9, versos 23 e 24. Uma sombra deve assemelhar-se ao seu corpo, e uma figura ou padrão deve ser, pelo menos, semelhante à própria coisa. Portanto, o santuário celestial deve ser um templo literal contendo 2 santos. O lugar santo, representado pelo tabernáculo da congregação, e o lugar santíssimo, representado pelo tabernáculo do testemunho. A tradução de Macknight torna este ponto ainda mais claro. Havia, portanto, a necessidade de que as representações dos lugares santos nos céus fossem purificadas por estes sacrifícios, mas os próprios lugares santos celestiais, por sacrifícios superiores a estes. Portanto, Cristo não entrou em santuários feitos por mãos, imagens dos verdadeiros santuários, mas no mesmo céu, para agora comparecer perante a face de Deus por nossa causa. Hebreus 9, verso 23, verso 24. O Espírito Santo, dando a entender com isso, que o caminho para o santo não estava ainda aberto, enquanto o primeiro tabernáculo ainda estava de pé. Versículo 8. Entrando uma vez no santo lugar, não pelo sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Versículo 12. Nenhum ponto da verdade bíblica é mais claramente revelado do que a existência de um templo literal no céu, contendo 2 santos, tão distintos quanto os 2 santos do santuário terreno. No santuário terreno, os sacerdotes ministravam 364 dias do ano no lugar santo, e então aquela porta era fechada, ver Levítico 16, verso 17, e somente o sumo sacerdote, no 10º dia do 7º mês, entrava no lugar santíssimo, e naquele dia purificava o santuário. Isso era uma sombra, padrões, figuras do celestial. Portanto, Cristo ministrou no lugar santo do santuário celestial até o fim dos 2300 dias. Então ele se levantou, fechou aquela porta e entrou no lugar santíssimo para receber o reino e purificar o santuário. Aqui, mencionarei algumas objeções a essa visão. Primeiro, a pergunta às vezes é feita com escárnio. Pode haver algo no céu que seja impuro e que precise de purificação? Deixemos que o testemunho divino resolva essa questão. Era, portanto, necessário que os padrões das coisas no céu fossem purificados com estes, sangue de animais, mas as próprias coisas celestiais, o santuário celestial, com sacrifícios, o sangue de Cristo, melhores do que estes. Hebreus 9, verso 23. Ninguém contestará que o santuário terreno era impuro em si mesmo, mas era purificado uma vez por ano,
por causa da imundícia dos filhos de Israel. No dia da expiação, os pecados de Israel eram levados para fora do santuário sobre a cabeça do bode emissário, e então ele era purificado. Isso nos dará a visão correta da purificação do santuário celestial, ao final dos 2300 dias. Conversando com um pregador do Advento sobre este assunto há pouco tempo, ele afirmou que o santuário a ser purificado ao final dos 2300 dias não poderia estar no céu, pois não havia nada no céu que fosse impuro. Então li para ele Hebreus 9, versos 23 e 24, e ele respondeu: Eu admito que há coisas no céu que devem ser purificadas, mas não é o santuário. Uma péssima saída, de fato, para um professo mestre em Israel. Segundo, alguns pensam que não há templo ou santuário literal no céu, porque São João diz: E nele não vi templo, etc. Apocalipse 21, verso 22. Leia o capítulo inteiro e verá que João viu a Nova Jerusalém, não como ela é agora, mas como será quando descer de Deus do céu, no final dos 1000 anos. Então não haverá templo na Cidade Santa. O santuário da antiga Jerusalém foi construído propositalmente para a adoração da antiga aliança, e quando esse sistema típico de religião foi encerrado, Deus não teve mais utilidade para aquele templo. O templo da Nova Jerusalém, o Senhor estabeleceu no céu, propositalmente para a adoração da nova aliança, e quando o ministério de Cristo estiver concluído e os santos forem todos redimidos, não haverá mais utilidade para o santuário celestial do que houve para o terrestre após a crucificação. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. Apocalipse 11, verso 19. Veja também Apocalipse 15, versos 5 e 6. Aqui está uma declaração positiva do amado João de que ele viu um templo no céu, e que a arca dos 10 mandamentos foi vista nele. Este testemunho deve firmar para sempre a ideia de que existe um templo literal contendo 2 santos na cidade do Deus vivo. Agora, deixe-me perguntar ao leitor sincero. O testemunho de João no capítulo 21, verso 22, contradiz o seu testemunho nos capítulos 11, verso 19, e 15 verso 6 e 7? Isso você não contestará. Então, a única maneira de harmonizar esses textos é dar crédito ao testemunho de Paulo e João, onde eles testificam que o santuário, o verdadeiro tabernáculo, que o Senhor fundou e não o homem, Hebreus 8, versos 1 e 2, o templo de Deus, Apocalipse 11, verso 19, o tabernáculo maior e mais perfeito, Hebreus 9, verso 11, está na Cidade Santa. Mas quando todo o Israel de Deus for redimido pelo sangue de Cristo, o santuário será removido da cidade, e será como João o viu descendo do céu. E nela não vi templo. Por que João disse que não viu nenhum templo na cidade se nunca houve um templo lá? Isso certamente é uma forte evidência de que ele já havia visto o templo na Cidade Santa. Terceiro, alguns defendem a ideia de que Jesus entrou no lugar santíssimo quando ascendeu ao céu, porque ele é representado como estando à direita de Deus. Agora, creio que ninguém contestará que Jesus tenha permanecido perfeitamente parado, literalmente à direita do Pai, por mais de 1800 anos. De fato, muitos que defendem essa objeção não acreditam que o Pai tenha mãos, mas negam sua personalidade. No santuário típico, Deus manifestou sua glória no Santo, bem como no Santíssimo. Assim, no santuário celestial, Jesus pode aparecer na presença de Deus por nós no lugar santo, bem como no Santíssimo. O trono de Deus está acima dos querubins, e sua glória pode ser vista de ambos os lados do segundo véu. O leitor sincero da Bíblia verá que expressões nas Escrituras como direita do trono, direita de Deus, direita do poder significam que Cristo, que foi humilhado na cruz, ressuscitou dos mortos em triunfo e ascendeu em glória, é o próximo em poder ao Deus eterno.